Fala meu povo, fala turma, e aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Bora para mais um vídeo aqui nesse canal com Deus na frente e pé na porta. E hoje o vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente. Abandonei o computador para trocar um pouquinho daqueles conteúdos, a gente falar um pouquinho hoje aqui sobre bastidores. E ao invés de a gente falar sobre aftermovie, evento, festa e aquele caos que vocês sempre acompanham aqui nos nossos vídeos, hoje eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores de uma produção feita pela Conca Filmes. É isso mesmo, não é qualquer produção não. Foi um dia inteiro de gravação com o Edson, da dupla Edson e Hudson, que eu tenho certeza que você conhece. E esse amor é azul como o mar. É ele mesmo. A gente fez essa produção, esse vídeo que vocês vão assistir aqui, para a marca Fast Food Caipira lá em São Roque, lá pertinho de São Paulo. E a Fast Food Caipira é uma marca daqui de Barretos, da nossa cidade. Então nesse dia a gente gravou manifesto, institucional, vídeo depoimental, conteúdo para rede social. Bom, eu sou o Edson da dupla Edson e Hudson. Meu sonho sempre foi cozinhar, sempre foi levar a culinária caipira para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro. O Fast Food Caipira ele é o básico bem feito. Então é uma comida da roça, muito bem temperada, muito gostosa, muito saborosa. Essa farofa é muito especial, gente. Essa é a verdadeira farofa da queima do alho. Através da comida caipira, eu lembro de músicas, eu sinto cheiros. Dia de gravação da marca Fast Food Caipira, então vou mostrar pra vocês aqui um pouco dos bastidores. A gente tá desde cedo aqui fazendo filmagem, pessoal morrendo de fome, o que a gente vai fazer? Vaca atolada. Nesses conteúdos aí, então teve direção, fotografia, iluminação, o que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado a assistir nesse canal aqui. Mas como esse canal ele é feito sobre audiovisual, ele é feito de audiovisual e não só de aftermovie, eu quero trazer outros conteúdos aqui do nosso dia a dia na Conca Filmes, dar uma alternada aí nos conteúdos e alimentar a nossa comunidade aqui dentro desse canal, fechou? Então já aproveita para curtir o vídeo, comentar e compartilhar, porque isso ajuda demais e me inspirou. Esse vai ser o quarto vídeo que a gente lança em 4 semanas, ou seja, um por semana. Então a gente tá mantendo a constância aí. Bom, agora para falar desse dia da gravação, a gente chegou bem cedo lá em São Roque. Na verdade a gente dormiu lá, né, no hotel. A gente acordou cedinho, foi gravar e aí a gente não conhecia ainda o ambiente, a gente conhecia só por foto. Então a gente chegou lá, começou a definir quais seriam os locais da gravação, descarregava equipamento, né, entendemos um pouquinho da locação, começamos a definir os pontos de gravação, luz, enquadramento, porque o roteiro a gente já tinha, então a gente precisava definir essas coisas. Antes da câmera começar a gravar de fato ali, já existe uma construção, mano, acontecendo por trás ali. A gente chega, tem que deixar tudo pronto para quando o ator ali, no caso, que era o Edson, para quando ele chegar, já tá tudo certinho pra gente já dar o rec. Inclusive, o primeiro vídeo, né, da sequência de vários que a gente tinha, era o que eu chamei de manifesto institucional. Vocês vão ver um pedacinho dele aí. Tem coisa que o tempo leva, mas tem coisa que ele não consegue tocar. O cheiro da comida vindo da cozinha, o barulho da panela no fogo, a fumaça subindo devagar. O gosto que parecia abraço. Tinha uma verdade ali, uma simplicidade que marcava a gente sem pedir licença. Eu achei que isso tinha ficado lá atrás, guardado só na lembrança, num tempo que já passou. Mas eu descobri que não. Porque ainda existe quem respeite o sabor do passado, quem entende que comida não é só para matar a fome, é para despertar memórias, é para fazer a gente sentir de novo. O mundo ficou mais rápido, a vida mais corrida, mas o sabor da lembrança, esse fica. Fast Food Caipira é isso, a comida que carrega a história, mas chega no ritmo da vida de hoje. A gente começou gravando ele, a gente gravou ali do lado de fora da fazenda, né? Então a gente começou o roteiro pelo começo, né? O que às vezes pode alternar. Ali era luz natural, a luz estava bem legal. Era um dia que tinha um pouquinho de luz e sombra, né? As nuvens estavam alternando. Então naquele espaço ali a gente gravou com luz natural, levamos um rebatedor, mas acabou que nem usou. E a nossa intenção era realmente começar bem cedinho pra fazer o dia render mesmo, porque a gente sabia que tinha muita coisa pra gravar
ao longo do dia. E uma parada que eu sempre falo, mano, é que às vezes quem é do audiovisual já sabe, né? Mas quem não trabalha com isso, e às vezes você é apenas um entusiasta, um cara que quer começar aí, você não percebe, mano. E é o quanto a fotografia importa. Quando eu tô falando em fotografia, é você pensar no seu quadro, você pensar no que você vai filmar, né, mano? Às vezes você tá começando e você acha que é só chegar, apontar a câmera, apontar o celular. Quanto mais você pensa na sua imagem como uma fotografia, como um quadro, melhor o seu vídeo vai ficar, acredite em mim, mano. E aí, falando nisso, mano, foi isso que a gente fez lá no dia do Fast Food Caipira. A gente pensou em quadro, a composição, o fundo, a profundidade da lente que a gente usar, pra definir exatamente o que ia aparecer em cada cena. O Rafa tava com a 10 na câmera do making off, eu olhei pra lente dele e falei, joga essa daí na minha mão agora, rapidão. Aí, ó, o que virou aí, meus amigos? Porque aqui, nesse estilo de vídeo, é diferente de festa, de evento, onde muita coisa acontece no improviso ali. E depende muito das variáveis, né? Às vezes a gente depende da luz do evento, depende do que vai acontecer, do que não vai acontecer. E aí, nesse estilo de vídeo que a gente ia gravar ali, a gente poderia construir as imagens de acordo com o que a gente queria, que foi definido com o nosso cliente, né? Então se liga um pouquinho nas imagens que a gente fez lá, como foi construída a ideia desses vídeos e como a nossa preocupação, mano, não era só com o personagem principal, era como num todo. Com a iluminação, com os objetos de cena, tá ligado? Com a composição do cenário num todo, e não só com o objeto principal. Bom, então, pessoal, a ideia aqui agora é simular, né, o Nestor realmente cozinhando o prato do Fast Food Caipira. O próximo take é o Edson chegando aqui na cozinha, a gente faz uma aberta, uma fechada e o Nestor vai estar terminando de cozinhar, né? Aí o Edson chega, senta na mesa, vai servir, vai experimentar, faz com a lente mais fechada e uma lente mais aberta. E para esse trabalho, mano, eu usei uma 7S3 a 50mm na maioria do tempo, aí vocês vão perceber nas imagens do making off. Usei também uma Laowa 10mm para dar uma diferença em alguns quadros, mas de forma geral foi a 50mm, que é uma lente de menos de R$2.000, essa lente que eu tava usando. Aqui, ó, vendo essa lente aqui, ó, 1.200 lascas. Sabe quanto que é o orçamento desse vídeo aqui? R$157 mil. O 7 é a par da nota, galera, que pagar. 150 é louco. Dá pra fazer coisa boa com um equipamento teoricamente barato, né? Eu sei que eu tava com uma 7S3, que é uma puta de uma câmera, mas também tava usando uma lente barata. Mas o que ajuda muito ali, influencia? A questão da luz, mano. A lente era 1.8, beleza, mas eu tentei trabalhar com ISO base o tempo todo, usando luz de recorte, usando luz de preenchimento ali, os meninos estavam ali e eles fazem essa função quando a gente tá no dia a dia ali gravando produção assim, eles fazem essa função de uma forma muito foda, que é montar a iluminação para eu que tô dirigindo ali de uma forma rápida, né, pra gente fazer o negócio fluir. Galera, começando a montar o setup de luz que a gente vai usar aqui. A ideia dessa luz aqui vai ser criar aquela luz que entra pela janela, aquela luz do sol da manhã. Então a gente vai colocar um Amaro 300C aqui nessa janela com a panela para a luz entrar mais dura aqui. Então a iluminação ela conta muito. De iluminação a gente tinha ali, tinha um 300 de recorte, um 300 fazendo uma luz como se fosse uma janela lá no fundo do cenário, né, em algum momento, e tinha o G200 fazendo um preenchimento ali também, isso nas cenas principais. Tinha uma lente mais barata, mas tinha muita luz, que é o que manda demais nesse tipo de produção, né, iluminação. A gente não contou só com a luz natural, e isso é importante falar aqui, porque também senão vocês vão achar que eu tô enganando vocês. Não era só cinquentinho. Tinha muita luz, que é o que a gente usa normalmente nesse tipo de produção. Oh, e o Felipe me lembrou um negócio aqui muito legal de falar, que é pra eu conseguir tentar trabalhar com o ISO base. O que é o ISO base, rapaziada? É o ISO que a sua câmera vai entregar o que ela tem de melhor. No caso da 7S3, que a gente tava gravando, o ISO base é o 640. É onde ela dá menos grão, onde ela dá menos ruído. E eu tentei trabalhar com o ISO base o tempo todo nessa produção lá. E aí, com esse tanto de luz, como é que a gente faz? Eu uso o filtro ND. Tava com o filtro ND da Anice ali. E aí ele ajuda bastante na hora da gente conseguir tentar trabalhar com o ISO base o tempo todo. Ah, com quem festa dá? Festa é difícil, porque aí já é um outro tipo de evento, né? Mas assim, em produção, em conteúdo, quando a gente tem a luz controlada, eu tento sempre trabalhar com ISO base pra conseguir extrair o que eu tenho de melhor na minha câmera, fechou? Bom, e uma outra coisa legal de falar é que eu deixei um iPad pro meu cliente acompanhando as gravações em tempo real ali. Então a Ana Júlia, que era a responsável ali do marketing, ela tava acompanhando com o iPad como um monitor de referência. Eu tava usando o Holy Land V-Core, que inclusive é um equipamento que ainda nem saiu no mercado, mas a Holy Land mandou pra eu testar e eu tô gostando demais. É um equipamento que traz essa dinâmica, né? Você consegue jogar sem fio pra um iPad, pra um celular, as imagens que você tá gravando. E aí eu acho legal, porque quando você tá gravando
gravando assim, mano, esse tipo de produção, você traz uma confiança pro seu cliente, dele já tá vendo ali o que tá assistindo. É legal pra gente que tá gravando ver a reação deles assistindo aquilo ali. Às vezes uma imagem mais cinematográfica, assim, entrando uma luz e tal. Isso aí vai dando uma confiança pra quando você tá gravando, se o seu cliente for uma pessoa de boa. Porque às vezes também se o cliente for muito entrão, né, às vezes ele vai ficar olhando aquilo ali e vai falar, meu Deus, será que isso aqui tá ficando bom? Faz isso, faz aquilo. Mas nesse caso, ajudou muito a gente, o cliente, ter essa referência do que estava sendo gravado. E um outro ponto legal que eu posso falar pra vocês aqui, turma, é que esse projeto ele foi praticamente 100% executado pela Conca Filmes. Obviamente, o cliente trouxe as ideias dele, iniciais, referências e tudo mais, mas a partir do roteiro ali, quando eu criei o roteiro, a construção das cenas, a condução ali no dia a dia, a direção, fotografia, iluminação, veio praticamente tudo do nosso lado aqui da Conca Filmes. O cliente só fica com aquela tranquilidade, faz aí, digamos assim. E também dirigir o Edson, mano, me ajudou muito, né? Porque quando você pega alguém acostumado com câmera, um cara que tem já essa vivência, fica muito mais fácil, né? Então tem, óbvio, aquele troca lente, muda a iluminação, tem aquela correria ali do dia a dia da gravação, que realmente não é muito rápido, né, fazer esse tipo de vídeo, mas quando você pega um cara experiente assim, é muito diferente do que você fazer com uma pessoa amadora, tá ligado? E facilita muito o nosso processo ali. Bom, aí no fim do dia, mano, depois de um dia inteiro aí de gravação de manifesto institucional, de receita, de conteúdo na vertical que a gente fez também, e aí já no fim do dia a gente entrou numa pegada um pouco mais depoimental. Tinha que fazer um vídeo ali contando a história do Fast Food Caipira com o Nestor e com o Edson, que os dois são sócios, né? E aí a gente usou bastante a 70-200 pra dar um desfoque bem bonito no fundo, com uma luz de recorte ali, mesmo sendo de dia, um 300 de recorte, pra tirar o personagem principal do fundo, pra dar aquele, pra tipo descolar, tá ligado? E isso ficou realmente também bem legal, mano, um negócio assim, eu não gosto muito de usar essa linguagem de cinema, mas eu acho que ficou uma imagem bem, as imagens ali, elas ficaram bem cinematográficas, que é meio que uma publicidade mesmo, aquilo ali que a gente tava fazendo. Então a ideia é deixar mais artificial misturado com natural, pra ficar um negócio artístico, né? Não sei se cinematográfico é a palavra certa, mas um negócio muito artístico, né? Porque eles falavam ali de vida, de passado e tal. Então acho que a gente conseguiu passar isso e acho que no resultado final a gente conseguiu fazer ficar legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa produção aí e eu tenho certeza que daqui mesmo vocês podem pincelar alguns conhecimentos pra vocês aplicarem no dia a dia de vocês quando vocês forem gravar esse tipo de conteúdo também. Porque eu costumo dizer, rapaziada, a gente vai pegando experiência daquilo que a gente faz, às vezes a gente nem dá bola. Fala, mano, nossa, tô gravando esse trampo aqui mó chato, né? Não sei o que lá. E às vezes esse tipo de trabalho que você faz no começo da sua carreira aí, ele vai te dando embasamento pra você ser quem você vai ser daqui a 10 anos, por exemplo. Eu já tô no audiovisual faz bastante tempo e hoje eu olho alguns trampos que eu fiz lá atrás que eu falava, nossa, meu Deus, que furada que eu me meti. Mas deu certo. Tô aqui hoje e aí eu consigo executar projetos, né, teoricamente grandes, assim, por conta das coisas que eu já fiz lá no meu passado. Então, assim, se você tá vivendo isso hoje, tá, pô, não tô ainda onde eu quero, tô fazendo uns negócios chatos aqui, isso faz parte e vai te trazer base lá pra frente pra quando você estiver fazendo aquilo que você acha que é bom, que você acha que é legal, que você entrega o que você queria entregar. Não passe, não queira pular barreiras aí, etapas do seu processo dentro do audiovisual. Fechou? Tamo junto, curte, comenta e compartilha se você gostou desse vídeo, se você tiver alguma dúvida aí da nossa pós-produção, da nossa produção, pra vocês verem também como é que é legal falar. Esse tipo de vídeo aí não teve nada de VFX, foi só corte, cor, legenda, só, né? Então não teve nada de extraordinário e mesmo assim é um material bonito, um material rentável pra produtora e tudo isso é importante. A gente não faz só vídeo cheio de mágica, cheio de trem, de efeito, não, a gente faz o que tem que ser feito e de forma bonita, a gente gosta muito disso. E é isso, tamo junto aí, Deus na frente, pé na porta, curte, comenta, compartilha e é nóis!